Galera, os principais clubes cariocas aí, Flamengo, Fluminense, o Vasco, o Botafogo, estão tratando de renovações contratuais com seus principais jogadores e não seria diferente com o Vasco da Gama. O Vasco está muito perto de renovar o contrato do jogador Ryan. Ele que tem contrato com o Vasco até o fim de 2025, deve renovar com o Clube Cruz Maltino até o final de 2026. Desde o início do ano, praticamente desde a virada do ano, o Vasco estava planejando uma renovação de contrato com o Ryan e a situação ficava um pouco mais complicada porque muitos clubes da Europa estavam interessados em contratá-lo e isso fazia com que o Vasco ficasse balançado entre vender o jogador ou renovar o seu contrato e futuramente podendo vender o jogador por um valor maior. A Fiorentina da Itália, por exemplo, estava interessada na contratação do Ryan, porém o futuro do jogador deve ser permanecer no Gigante da Colina. O grande problema, galera, é que o Ryan tem contrato com o Vasco até o final de 2025. E nesse caso, no meio do ano, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Vasco de graça. E o Vasco não quer isso. Desse modo, o Vasco deve renovar o contrato do jogador até o final de 2026. Havia um otimismo muito grande entre as conversas, entre o jogador, o seu staff, o clube. Havia um otimismo para que o Ryan permanecesse no Vasco, só que com as propostas vindo ficava um pouco mais difícil, porque algumas pareciam ser muito boas, e dessa forma o Vasco poderia considerar vender o atacante em vez de renovar com o atleta. Porém, galera, o Ryan vem jogando muita bola pelo Vasco, ele vem atuando bem nas partidas do Vasco, tanto pelo Campeonato Carioca quanto pela Copa do Brasil. Inclusive, num jogo em que o Vasco enfrentou o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, o Ryan jogou muito bem e inclusive marcou um gol da vitória do Cruz Maltino por 3-0. Além disso, ele é considerado como se fosse um coringa do Fábio Carille dentro do Vasco, então ele é bem importante no esquema tático do Carille, e dessa forma o Vasco enxerga que ele deve ficar no Clube Cruz Maltino para ajudar a equipe nas competições que o Vasco tem a disputar nesse ano, que no caso é o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Então o Ryan fica no Vasco até 2026. Curta, se inscreva, compartilhe, a gente vai se ver no próximo vídeo e tchau, tchau.